Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Cássia Silvestrini, eu sou psicopedagoga e arteterapeuta, e aqui no Centro Universitário Instituto Mix, eu sou responsável pelo NAIA, que é o Núcleo de Apoio Intensivo ao Aluno. E o objetivo do NAIA é estimular nos alunos o despertar ou potencializar habilidades comportamentais e socioemocionais. Habilidades como inteligência emocional, resiliência, autoconfiança e criatividade. O NAIA também vai funcionar como uma bússola para o aluno, ajudando a se manter firme nesta jornada, manter o foco, a nutrir a sua motivação e encontrar os melhores caminhos para que ele possa conseguir conquistar o seu certificado, a se formar e assim poder prosperar na sua profissão e na sua vida também. E hoje nós vamos falar sobre ser o personagem principal da própria história. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, para eu abrir a apresentação e a gente seguir aqui nessa sequência. Então, compartilhei com vocês a minha apresentação. Então, já expliquei o que é o NAIA. O tema, então, da nossa palestra de hoje é Seja o personagem principal da sua história. E eu começo com uma reflexão. Imagine que a sua vida é um filme. E como em qualquer história de qualquer filme, há desafios, há conquistas, há os vilões e também momentos de superação. Então imagine que a sua vida é um filme. No filme nós temos o protagonista, que é o personagem principal da história, e temos também o coadjuvante ou os coadjuvantes, né, os figurantes também. Então vamos falar de cada um destes que estão aqui na tela, o protagonista e o coadjuvante. O protagonista, que é o personagem principal da história, é aquele que toma decisões, que age e que transforma a sua própria história. É aquela pessoa que enfrenta dificuldades, supera os obstáculos e continua avançando. Não desiste, ele segue adiante, mesmo que ele tenha que fazer novas escolhas, rever as suas decisões, mas ele continua avançando, ele continua seguindo em frente. É aquele que tem sonhos, objetivos, tem metas e luta para realizá-las. É quem escreve o próprio roteiro. Esse é o protagonista. Ele tem as suas decisões, ações nas próprias mãos, ele decide. Já o coadjuvante é aquela pessoa que está na história, mas não tem o controle sobre ela. Ele está ali presente, mas não é quem toma a decisão, não tem iniciativa. É alguém que somente reage ao que acontece. O coadjuvante, ele permite que outras pessoas, situações, circunstâncias definam o seu caminho. Ele não faz uma escolha consciente. É alguém que se contenta com qualquer papel, mesmo que seja um papel diferente daquele que ele gostaria. Às vezes ele nem sabe qual é exatamente o papel que ele gostaria. O que acontece com a pessoa que vive como coadjuvante da sua história? Ele permite que outras pessoas decidam por ele. Essa pessoa que está agindo como coadjuvante vai dar permissão para que uma outra pessoa decida por ela. Então, exemplo, ela acaba não assumindo as suas escolhas. Então, ela vai escolher a profissão, um relacionamento, um estilo de vida, o que ela quer estudar,
pensando no que a outra pessoa quer para ela. Então, ela tem um medo, muitas vezes, de desagradar o outro. E com receio de desagradar, ela acaba fazendo aquilo que a outra pessoa deseja, mas que, na verdade, não é o que ela mais gostaria de fazer. É uma pessoa que está no piloto automático. O que seria esse piloto automático? É uma pessoa que apenas segue a vida sem questionar, sem se questionar. Aquela pessoa que ela acorda, trabalha, paga as contas, mas ela não questiona sobre a vida, sobre o que realmente ela gosta. Ela não busca um propósito, um sentido da vida, não busca um crescimento pessoal, apenas vai, né, naquela, deixa a vida me levar. Então está no piloto automático. Muitas vezes é uma pessoa também que evita mudanças por medo. Então aquela pessoa que está na zona de conforto e por medo, ela não avança, né? Ela não vai em frente, ela tem medo. Só um minutinho. Olá, bem-vinda, Larissa. Eu vou Oi, eu vou voltar a compartilhar aqui minha tela, que eu estou falando sobre seja o personagem principal da sua história, né? Esse é o tema da nossa palestra de hoje. Então imagine que sua vida é um filme. Tem o protagonista, que é o personagem principal da história, que toma decisões, ele age, ele transforma. E o coadjuvante, ele não tem iniciativa e apenas reage ao que acontece. E quem vive como coadjuvante permite que outras pessoas decidam por ela, desde uma profissão, relacionamento, estilo de vida, um modelo de roupa, o que vai comer, está sempre permitindo que outra pessoa faça essa escolha por ela. Muitas vezes por medo de desagradar. Então acaba fazendo o que o outro acha que é melhor para ela. Essa pessoa vive no piloto automático, né? Ela segue na vida sem se questionar. Então trabalha, acorda, trabalha, paga as contas e não busca um propósito, um significado, um sentido para a vida. Não busca um crescimento pessoal. É comum que essa pessoa não faça mudanças por medo. Então, tem um receio de sair da zona de conforto. Então, medo de errar, medo de não ser bom ou boa o suficiente, medo do que os outros vão falar, e por aí vai. E acaba adiando decisões importantes, esperando o momento certo para tomar uma decisão. Então, essa pessoa, ela vai agindo assim na vida, né? Deixa a vida me levar. Mas ela não está tomando as rédeas da própria vida, fazendo as escolhas e tomando decisões alinhadas ao que ela deseja. E você? Você é o personagem principal da sua história? Ou apenas está acompanhando o que acontece na sua vida? Ali como um coadjuvante ou um espectador? Quem está escrevendo a sua história? É você quem está escrevendo a sua história? É uma outra pessoa? São as situações, as circunstâncias? O que também pode acontecer é que em uma determinada área da vida, às vezes a pessoa ela até é o personagem principal, é o protagonista. E em outra área, não, isso é diferente, ela está mais como um coadjuvante, um espectador, permitindo que uma outra pessoa decida por ela. E às vezes isso é até inconsciente, né? Então essa resposta, ela precisa ser muito precisa pensar sobre essa pergunta antes de respondê-la, né? Às vezes a gente acredita que está no controle da vida. Se a gente parar para observar com muito cuidado, nem sempre isso é verdade.
né? A gente acredita que está, mas pode acontecer de que isso não é verdade, não estamos. Então, precisa de muita sinceridade, honestidade consigo mesma, consigo mesmo, para fazer essa avaliação. Mas vamos seguir aqui e falar um pouco mais sobre isso. É importante dizer que o ser coadjuvante não significa que a pessoa não tem importância. Claro que a pessoa tem importância, né? Não significa que ela não tem importância, mas sim que ela não está no controle das próprias escolhas, tá? Ela não está decidindo e escolhendo por ela mesma. Às vezes ela até vai lá no ato mesmo de fazer uma escolha, ela escolhe, né, determinadas coisas, atitudes, mas motivada por outras pessoas, né? Então, como eu acabei de dizer, às vezes por medo de desagradar, e acaba escolhendo aquilo que outra pessoa sugeriu, achando que é melhor para ela, né? Então, precisamos nos questionar. Então, qual é o primeiro passo? É perceber. Perceber que está nessa situação de coadjuvante. Então, é olhar com muito cuidado para a própria vida, para todas as áreas da vida e avaliar. Aqui eu estou sendo protagonista ou eu estou sendo uma coadjuvante? Então, primeiro fazer essa reflexão, essa autoanálise. E se porventura perceber que está sendo coadjuvante, fazer pequenas mudanças, refletir sobre isso também. Como eu posso fazer pequenas mudanças, um passo de cada vez, para ser o personagem principal da minha própria história? Então, como escrever a própria história e ser o personagem principal dela? Então, tem alguns passos que precisamos refletir e observar sobre eles, cada um desses passos. Então, vamos falar sobre eles agora. Primeiro é a autoconsciência. O que significa isso? É saber quem você é, quais são seus valores pessoais, quais seus sonhos, desejos, metas. Quando eu falo sobre saber quem você não é o seu nome, a sua profissão, filha, filho de quem, mãe né, de tais crianças, sou pai, mas quem você é em essência, né, o que te move. Falar sobre você e não sobre as relações ou sobre o que você faz. Também é importante identificar, tomar consciência, ter clareza de quais são os seus valores pessoais. Por que isso é tão importante? Porque os valores pessoais, eles servem como um guia para nos ajudar a fazer escolhas melhores, mais alinhadas com a nossa essência, com quem a gente é verdadeiramente. E também estar alinhado com os nossos objetivos. Eu vou dar alguns exemplos sobre valores pessoais. Então, um valor pessoal que para mim é importante, é um dos principais. E valor está muito ligado a virtudes. Então, claro que se a gente pegar uma lista aqui de virtudes, todas elas são importantes. Mas quais delas realmente te move? Elas estão presentes nos seus pensamentos, nas suas ações, naquilo que você faz. E se não estão, a gente precisa começar a ajustar. Então, por exemplo, um valor pessoal importante para mim, o conhecimento e também autoconhecimento. Então, se o conhecimento é um valor importante para mim, eu estar trabalhando numa instituição de ensino como professora, isso faz todo sentido, porque eu estou estudando, se o conhecimento é importante para mim, eu vou buscar o conhecimento, eu vou estudar, e eu tenho um prazer, uma alegria em poder ensinar também, transferir um pouco do que eu sei para outras pessoas. Isso é muito gratificante para mim. Então, eu identifiquei que o conhecimento é um valor importante. E também que o amor é um outro valor importante para mim. Então,
Então, tudo que eu vou fazer, eu preciso fazer com o coração, com o amor, dar o meu melhor. E é assim que eu faço. É assim que funciona no meu dia a dia. Não só no meu trabalho, mas nas minhas relações, né? A relação familiar, a relação com os amigos. Então, o amor precisa estar presente, né? Se ele é um valor importante para mim. A fé. A fé é um outro valor importante. Então, eu preciso nutrir a minha fé. Então, independente de religião, buscar uma conexão com algo maior, né? Fazer a minha prática de meditação. Então, percebam que ao identificar quais são esses valores, eu começo a praticar esses valores. Esses valores, eles precisam estar inseridos naquilo que eu faço, nas minhas ações, nos meus pensamentos, né? E isso começa a fazer muito mais sentido. Preciso saber onde eu quero chegar, quais são os meus sonhos, quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, quais são as suas metas. Isso é importante, os sonhos, eles nos motivam a fazer aquilo que precisa ser feito para a gente conquistar. Não é só isso, mas ele ajuda. Então é importante a gente refletir sobre isso. Onde eu quero chegar, quem eu quero ser. Então, estar contido nesses sonhos, não só conquistas materiais, e que está tudo bem com conquistas materiais, realizações, mas também metas que têm a ver com o crescimento pessoal, com o desenvolvimento humano mesmo, né? Quem eu quero me tornar? Que profissional eu desejo ser? Então, quando sabemos onde queremos chegar, temos clareza dos nossos valores pessoais, podemos observar, refletir se esses sonhos estão contemplando esses valores, se esses sonhos fazem sentido com os valores pessoais que eu identifiquei. Então, vou dar mais alguns exemplos para ajudar. Para algumas pessoas, a liberdade é um valor importante. Então, talvez para essa pessoa, ela ser empreendedora, ela ter um negócio próprio, para ela poder ter organizar a própria agenda, o próprio horário de trabalho, faça mais sentido. Agora, para uma pessoa que é muito importante a segurança financeira, talvez um trabalho CLT ou mesmo um concurso público faça muito mais sentido. Então, não é porque está a maioria prestando concurso público que eu também tenho que ir, ou está todo mundo empreendendo, eu também preciso empreender. Não, é o que faz sentido para mim. Então, o que faz sentido para você? Quais são os seus valores? Né? Entender esses valores nos ajuda a perceber aquilo que também faz sentido. Ou você começa a perceber o que faz sentido para você e você vai conseguir identificar também os seus valores, tá? Então, essa autoconsciência, ela é muito importante, é como se fosse uma base, né, para a gente dar os próximos passos. Então, saber quem é você em essência, seus valores e sonhos. Claro que saber quem a gente é em essência não é de uma hora para outra. É, na verdade, uma jornada longa, é a jornada durante toda essa vida, mas isso também é libertador, porque a gente vai se descobrindo, a gente vai se descobrindo, redescobrindo, identificando potenciais, e também, né, podendo buscar cursos, formações que nos ajudam a chegar aonde a gente quer, né? A partir do momento que a gente vai identificando quem a gente é em essência, tá? Bom, espero que esteja ficando claro. Qualquer coisa, coloquem aí no chat a pergunta, um comentário, acrescentem algo, fique à vontade, porque eu não estou vendo vocês enquanto eu estou compartilhando a minha tela, mas daqui a pouquinho eu volto para a sala e leio, né, os comentários de vocês e a gente bate um papo. Tá? Uma outra etapa que é importante.
A autorresponsabilidade. Então, precisamos assumir as consequências pelas nossas escolhas. Então, eu assumo a responsabilidade pela minha escolha, pela decisão que eu tomei, mas também pelas consequências, sejam elas boas ou não, né. Então, mesmo que alguém tenha me induzido, a fazer uma escolha, ainda assim eu preciso assumir essa responsabilidade, porque fui eu que fui lá e tomei a decisão, e fiz a escolha. Então, ó, vejam como é importante a gente se questionar do que realmente queremos, né, porque isso é libertador, e isso facilita, né, assumir essa responsabilidade, né. Então, a gente não pode mudar o passado, mas nós podemos decidir os próximos passos. Então, é fundamental não terceirizarmos a culpa e começar a agir. Então, não adianta eu culpar o meu chefe, o professor, o colega, né, o marido, a esposa, o governo. Não adianta eu culpar, sair procurando culpados, né. Eu preciso assumir a responsabilidade pela minha vida. Então, você pode estar pensando assim, em relação ao chefe, vamos pegar esse exemplo. Ah, mas o meu chefe, ele é uma pessoa grossa, ele é uma pessoa que não tem paciência e está sempre gritando e etc, etc, etc. Ok, a gente não muda ninguém, então você também não vai mudar esse chefe. Só que onde está a autorresponsabilidade? Poxa, eu não quero isso para mim. Eu não quero continuar nessa situação. O que eu posso fazer? Eu vou refletir sobre quais são as minhas possibilidades. Então, eu posso procurar, dentro da empresa, uma outra área para trabalhar? Eu posso procurar um outro emprego? O que que eu posso fazer? Ah, mas procurar emprego não é fácil, não é rápido. Eu entendo, mas a gente precisa começar. Então, começa a procurar, começa a ver como está o mercado, mandar currículo para poder fazer uma mudança, né? Por exemplo, então eu entendo a situação que ela está, né? Não nego a situação, uma situação real, mas se eu não quero mais fazer parte daquele contexto, então o que que eu posso fazer? Percebe que a gente sempre volta para a gente, porque né, nós é que temos que decidir e não o outro decidir por nós. Ninguém vai poder buscar um emprego por nós, ninguém vai poder fazer uma faculdade por nós. É cada um que precisa fazer a sua escolha, né? E também a ação consciente. Então, é necessário, não basta eu ter consciência, eu sei quais são meus valores, eu sei dos meus sonhos, onde eu quero chegar, entendi que a responsabilidade é minha, pelas minhas escolhas e pelas consequências também. E fico parada. Isso também não vai ter uma mudança, né? Eu não vou chegar lá onde eu quero. Então, eu preciso de uma ação, eu preciso ter consciência de quais são os passos que eu preciso dar. Então, eu vou fazer um planejamento para começar a agir. E assim, um passo de cada vez, eu vou alcançar o meu objetivo. Então, é importante a gente lembrar que grandes mudanças vêm de pequenas ações conscientes. Então, às vezes, a gente tem um sonho e acha que está muito distante. E às vezes ele tem sim uma longa estrada para a gente chegar lá. Só que eu vou chegar se hoje eu tomar algumas decisões, fazer algumas escolhas que me colocam no caminho correto para eu alcançar aquele sonho, aquele objetivo. Então, para eu chegar lá, depende do que eu estou fazendo hoje. Então, eu pego esse sonho, que é um grande sonho, tá, né, provavelmente, e você vai, né, desmembrando. Então, o que que eu preciso fazer hoje para chegar onde eu desejo? Então, eu quero ter sucesso profissional na área que eu escolhi, então eu preciso me matricular numa instituição, fazer um curso de graduação, preciso me dedicar, né, preciso ter tempo para estudar. Então, você vai fazendo esse planejamento e você vai tomando decisões
né, ao longo do caminho, fazendo escolhas para levar até onde você quer. Como eu disse no início, teremos sim, né, desafios, obstáculos ao longo dessa jornada, mas se a gente tem clareza de quais são nossos valores e onde queremos chegar, que é o nosso sonho, né, isso vai nos motivar, né, isso vai nutrir a nossa motivação. O que é a motivação? É o motivo para ação, para agir. Então, vamos ter clareza, né, desses passos, ok? Acho que já desligaram o... Então, gente, são esses 3 passos: autoconsciência, autorresponsabilidade e ação consciente, tá? Então, seguindo aqui. E aí, você quer escrever a sua história? Estamos quase finalizando para poder bater um papo, ok? Então, você quer escrever a sua história? Então, vou dar um tempinho aí para vocês. Eu acho que é bacana vocês já começarem a levar isso para o papel. E por que que eu recomendo fortemente que esse tipo de reflexão ela seja feita por escrito? Porque a escrita, ela organiza, reorganiza os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nos traz clareza, nos proporcionam insights importantes. E se ficarmos com isso só na mente, outros pensamentos atravessam. Nós pensamos muitas coisas durante o dia, inclusive ao mesmo tempo. Um pensamento atravessa o outro. Então, às vezes, você está fazendo aí uma reflexão sobre a vida e daqui a pouquinho você vem um pensamento de preciso passar no supermercado, preciso ir até a farmácia, preciso pôr a roupa na máquina, preciso preparar o jantar. Outros pensamentos atravessam, né? Ou você vai lembrar de algo do passado, aí te dá uma ansiedade em relação ao futuro. Então, o pensamento ele é um turbilhão de ideias, de lembranças, de preocupações, e a gente não finaliza uma reflexão, tá? Então, por isso que eu recomendo que você faça no caderno. Então, coloque aí essa pergunta: o que você quer manter e o que você quer mudar na sua história? O que te vem agora em mente, tá? Porque são perguntas que merecem a gente passar por elas, né, algumas vezes, né, e não se dar por satisfeita, por satisfeito na primeira resposta. Ou você está satisfeito com a sua vida? O que você quer manter e o que você quer mudar na sua história? E não tente se sentir, às vezes, insatisfeito, desconfortável com alguma coisa, tal, porque isso também nos faz, nos coloca em movimento, faz a gente buscar coisas novas. Estamos aqui para crescer enquanto seres humanos. Então, esse desconforto, ele não é ruim. Ele faz com que a gente busque esse crescimento, né, coisas novas, aprender, né, buscar o conhecimento, buscar o autoconhecimento, querer se desenvolver. Então, o que você quer manter e o que você quer mudar na sua história? Estou dando um tempinho para você levar para o papel. Quando você escreve, vou fazer um parênteses. Há muitas pesquisas que comprovam o poder da escrita. Então, pesquisas como, né, pacientes oncológicos que utilizaram, um grupo de pacientes oncológicos que utilizaram o diário. Então, eles usavam ali o diário para levar
todas as suas angústias, tristezas, alegrias, o que ele quisesse levar para esse papel, mas ele ia, né, colocando isso para fora, escrevendo no seu diário. Um grupo que não fazia isso, não tinha essa prática, não tinha adotado essa prática. O que eles perceberam? O grupo de pacientes que utilizaram o diário, que tinham esse hábito já de escrever num diário, responderam de uma forma muito mais, como que eu posso dizer, efetiva, eficaz ao tratamento. Houve uma diferença, uma resposta diferente ao resultado, mais positiva. Também teve um outro estudo com veteranos de guerra, né? Um grupo também tinha um diário, escrevia, desabafava nesse diário, um outro grupo não. E eles perceberam que os que escreveram se mostraram muito mais resilientes, né? Fortaleceram a sua resiliência. Tá? E por aí vai, outros estudos importantes confirmando o poder da escrita. Tá? Com a escrita a gente pode ver, né? Até então está só na mente, naquele turbilhão de pensamentos, no emaranhado da nossa mente. A hora que vai para o papel, a gente consegue enxergar. E a gente vai percebendo possibilidades de realizar aquilo. É a primeira materialização do que a gente quer. Porque quando escrevemos, está no papel. O papel é material. É a primeira materialização. Tudo começa na mente, no pensamento. Já diziam os filósofos. Quando vai para o papel, é a primeira materialização. Tá? Uma outra pergunta. Qual é o primeiro passo que você pode dar para ser o personagem principal da sua história? Qual é esse primeiro passo? Que decisão você precisa tomar? Que escolha você precisa fazer? Antes disso, você precisa fazer algo, coloque no papel. Comece a escrever a sua história. Seja o personagem principal da sua história. Eu coloquei aqui também para a gente lembrar dos valores pessoais e dos sonhos. Então, até para te ajudar a responder essas duas perguntas, é importante você ter clareza de quais são os seus sonhos. E a gente pode ter um sonho para cada área da nossa vida. A gente pode ter um sonho para a nossa área da vida pessoal, profissional, familiar, né, de saúde. Então, para cada área, você pode ter um sonho. E não podemos negligenciar nenhuma das áreas da nossa vida. Talvez em alguma área você já conquistou, você precisa manter, então, né? Então, se a gente pensar na área da saúde, poxa, eu já me alimento bem, eu faço atividade física, né? Eu faço meditação. Então, é isso. Conquistei esses hábitos saudáveis na minha vida, então eu preciso manter. Então, a gente precisa ter, né, isso muito claro, né? Precisamos manter. Em outras áreas da vida, profissional, o que você deseja para você? Estou destacando aqui a profissional, porque a gente está num contexto acadêmico, né, num centro universitário. Quais são os seus valores pessoais? Talvez você já consiga identificar um ou outro. Como eu disse, os valores pessoais têm a ver com virtudes, né? Então, respeito, generosidade,
compreensão. Então, eu sei que tem muitos, você pode fazer uma lista de 10, 15, 20 que são importantes, mas destaque aqueles principais, não que os outros não sejam importantes, mas tem alguns que vai mover realmente a sua vida. Que estar ali presente nas suas ações te traz satisfação. Como eu dei o meu exemplo no caso do conhecimento, né, de gostar de estudar, de ser professora, né, então é um valor importante. Né, o amor, fazer o melhor, com amor, com coração. Tá? E aí, conseguiram responder essas perguntas, ou pelo menos começar a responder? Anotaram as perguntas ou tiraram um print da tela, para que você possa continuar com essa reflexão. Né? Eu vou parar de compartilhar, voltar aqui para a sala. Deixa eu ver como eu faço aqui, parar de compartilhar. Muito bem. Larissa, Wellington, Leandra, né, sinaliza para mim se fez sentido para vocês, se ficou claro, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Foi bem claro, não tive nenhuma dúvida, pelo contrário, fez eu pensar bastante, muita questão que eu não estava pensando Ô, ainda. Larissa, eu não estou conseguindo te ouvir. Fala de novo, por favor. O Wellington confirmou. Eu falei que em questão assim, que eu não tive nenhuma dúvida, pelo contrário, fez eu pensar bastante, algumas dúvidas que estavam dentro de mim, né? Algumas perguntas, por exemplo, tipo, o que eu mudaria na minha vida, o que eu manteria na minha vida. E fez eu refletir bastante, e eu tô sendo assim, mais pensativa ainda em questão a isso. Tá, ok. Tá com um chiado, mas eu entendi. Veja se eu entendi certo, que você não tem dúvida, mas que são perguntas que você vai refletir, né? E que talvez sim você já tenha identificado alguma coisa para mudar na sua vida. É isso? Isso mesmo. Tá, perfeito. Então, Larissa, obrigada aí por compartilhar. Leandra, algum comentário? Quer acrescentar algo? Pessoal, Ô, Não, Leandra, não, pode. não. Tá, É, assim, comecei a fazer um curso, né? Uma coisa que eu sempre quis fazer por mim, né? Qual é o primeiro passo que você pode dar para ser o personagem principal? É a gente pensar um pouco na gente mesmo, né? Porque a gente, eu vou falar por mim, eu penso muito nas outras pessoas ao meu redor, né? Na minha família, e, né? Nas pessoas que convivem comigo. E quando surgiu a oportunidade de eu fazer um curso, nesse momento, eu tenho que pensar um pouco em mim. Então, hoje, eu penso um pouco em mim e, graças a Deus, estou conseguindo fazer um curso, né? Por mim, né? Já fiz muitas coisas pelas outras pessoas e hoje faço algo por mim mesmo, né? isso. Perfeito. Leandro, sucesso aí no seu curso. E é isso mesmo, né? É pensar um pouquinho em nós, né? E pensar em nós não significa que a gente está abandonando ou deixando de olhar para as pessoas que a gente ama. Não. Mas a gente se inclui também nesse contexto, nessa equação. Então, a gente faz pelo outro, cuida do outro, mas a gente cuida da gente também, né? A gente faz escolhas por nós também. A gente não pode se esquecer da gente, senão a gente só está ali olhando para fora e esquece da gente. Será que isso é justo? Isso não é justo com a gente, porque a gente vai se abandonando, né? A gente vai se diminuindo. E isso vai trazer insatisfação, tristeza. E se a gente busca aquilo que a gente quer, a gente batalha, a gente vai lá, faz o curso, faz a graduação que a gente sonha, deseja, isso vai nos dar até
mais possibilidade para poder, né, estar com o outro, olhar para o outro, fazer pelo outro, mas sem nos abandonar, né? Sem nos abandonar. É isso mesmo, Leandra. Muito bem. Tá? A gente precisa, né, trazer esse olhar para a gente, né? Senão na rotina do dia a dia, na loucura da vida, com tantas coisas que a gente tem para fazer, né? Trabalho, família, estudar, o lazer, né, os problemas, os desafios da vida, a gente vai vivendo essa vida, né, num piloto automático que eu disse, e a gente esquece da gente. Não, precisamos ter um momento para a gente, um momento para uma autorreflexão, para uma autoanálise, para um autocuidado, né? O autocuidado é extremamente importante, cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, emocional e também espiritual, né? São as dimensões, né, do humano, né? A gente cuida do corpo físico, a gente cuida da nossa saúde mental, emocional e espiritual também, né? Então, independente de religião, mas a gente busca também nutrir esse lado que é extremamente importante, ele é fundamental, né? Então, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, ainda dá tempo. Se não, é o que eu tinha para trazer para vocês. Fiquei muito feliz que vocês entraram, a gente pôde aqui trocar um pouquinho. Espero que esse conteúdo de hoje traga bons insights para vocês. Levem essas reflexões com vocês para os próximos dias, né? Reflitam sobre isso e aos pouquinhos, mesmo que seja aos poucos, comece a fazer mudanças na sua vida, né? Por você, para que você possa crescer enquanto pessoa, enquanto profissional, crescer como ser humano, tá? E lembrem-se que os eventos do Centro Universitário Instituto Mix continua, tá? Então, amanhã vocês têm um encontro sobre qualidade de vida, depois na semana que vem a gente continua, e comigo nós vamos nos ver novamente, espero que vocês possam voltar, no dia 6 de fevereiro, tá? No dia 6 de fevereiro, às 19h30, eu estarei aqui novamente, tá bom? Pessoal, um forte abraço, tá? Uma boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, Wellington. Boa noite, professora. Boa noite, Leandra. Sucesso para você, viu? Beijo. Beijo para a senhora também. Obrigada.